Irmãos, ficamos de pé para darmos início ao culto público de adoração a Deus. Chamo todos a adoração para a leitura do texto indicado na nossa liturgia. Versículo 13 de Apocalipse 5, que diz assim: Então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo que nele há, estava dizendo: aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Amém. Oremos. Nosso bendito Deus, na Tua presença estamos para a celebração, Senhor, do culto público. A solenidade, Senhor, que Tu requeres que o Teu povo preste a Ti no dia do Senhor. Estamos aqui para cantar a Tua palavra, que enaltece, Senhor, a Tua pessoa e os Teus atos portentosos. Estamos aqui para dirigir a Ti as nossas orações, reconhecendo que Tu és o único Deus, vivo e verdadeiro, Criador dos céus e da terra, Criador de todos os homens, de todas as criaturas, mantenedor de toda a vida. Estamos aqui para dizer, Senhor, que só estamos vivos por conta da Tua vontade, por causa da Tua misericórdia. Estamos aqui para reconhecer nosso pecado, nossas falhas, nossas fraquezas, e Te pedir perdão por elas, porque Tu és um Deus santo, em Ti não há pecado, não há falha, não há mácula alguma, Senhor. Desde toda a eternidade Tu és santíssimo. E Tu não podes, ó Deus, se relacionar com pecadores, a não ser que eles cheguem à Tua presença, cobertos pela perfeição de Cristo Jesus. E é assim que Tu nos aceitas, Senhor. Temos plena certeza disso. Nunca ousamos ir a Ti de peito aberto, mas somente por causa de Cristo Jesus. E é por causa dele que Tu nos recebes como também perfeitos, com a perfeição do Teu Filho. Por isso, ó Deus, reconhecemos que nada temos a Te apresentar. Não temos nenhum crédito, Senhor, mas a glória pertence somente a Ti. Somente de Cristo é a glória. Por isso, Senhor, que enaltecemos Cristo aqui no culto público. A Ele damos toda a glória. Não dirigimos a glória para outra, ensinando a Ele. Os cantos, nas orações, nas leituras e na pregação. Ajuda-nos, Senhor, a sempre mantermos a pureza na liturgia. Mas não somente a pureza na liturgia, mas a pureza na doutrina e a pureza na vida, sobretudo. Graças Te damos por esta oportunidade, este grande privilégio de nos reunirmos para celebrar esse nome tão glorioso. Digno, Senhor, de abençoar o Teu povo aqui reunido, porque o Teu povo precisa da Tua bênção, Senhor. Sem a Tua bênção nada somos. Dependemos de Ti, da Tua vontade, dependemos do Teu Santo Espírito que aplica em nós todas as Tuas bênçãos vindas através de Cristo. Portanto, Senhor, nesta hora, quando vamos prestar culto a Ti, Senhor, digno de falar, respondendo aos nossos corações pela pregação da Tua palavra, de tal forma que sejamos edificados, de tal forma que a Tua palavra fale aos nossos corações e sejamos confrontados, Senhor, e grandemente consolados por ela. Que todos os adoradores aqui presentes sejam edificados e aqueles que não têm salvação, dignos, Senhor, pela Tua graça de salvá-los. Nós oramos a Ti, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Cantemos, irmãos, o Salmo 29, conforme está na nossa liturgia.
Passamos a leitura pública da Palavra de Deus, no capítulo 24 do livro do profeta Isaías. É um texto que continua a profecia contra Tiro, quando o Senhor detalha o juízo que vem sobre ela pelas mãos da Assíria. Nós vimos nesta manhã o capítulo 23 e agora nós vamos completar o capítulo 24. Os irmãos vão ver que o juízo sobre Tiro foi semelhante ao juízo sobre Sodoma e Gomorra. Passamos a leitura de forma responsiva de 2 em 2 versículos. Eis que o Senhor vai devastar e desolar a terra, vai transtornar a sua superfície e dispersar os moradores. O que suceder ao povo, sucederá ao sacerdote, ao servo como ao seu senhor, à serva como à sua dona, ao comprador como ao vendedor, ao que empresta como ao que toma emprestado, ao credor como ao devedor. A terra será de todo devastada e totalmente saqueada, porque o Senhor é quem proferiu esta palavra. A terra planteia e se murcha, o mundo enfraquece e se murcha, enaltece os mais altos do povo da terra. Na verdade, a terra está contaminada por causa dos seus moradores, porquanto transgridem as leis, violam os estatutos e quebram a aliança eterna. Por isso a maldição consome a terra, e os que habitam nela se tornam culpados. Por isso serão queimados os moradores da terra, e poucos homens restarão. Planteia o vinho, enriquece a vida, e gemem todos que deixavam de coração alegre. Cessou o fogueiro dos tamborins, acabou o ruído dos que exultam, e descansou a alegria da harpa. Já não se bebe vinho entre canções. A bebida forte é amarga para os que a bebem. Demolida está a cidade caótica, todas as casas estão fechadas, ninguém já pode entrar. Gritam por vinho nas ruas, fez-se noite para toda alegria. Foi banido da terra o prazer, na cidade reina a desolação, e a porta está reduzida a ruínas. Porque será na terra, no meio destes povos, como o varejar da oliveira e como o rebuscar quando está acabada a vindima. Eles levantam a voz e cantam com alegria por causa da glória do Senhor, exultam desde o mar. Por isso glorificai ao Senhor no Oriente, e nas terras do mar, ao nome do Senhor, Deus de Israel. Dos confins da terra ouvimos cantar, glória ao justo. Mas eu digo, definho, ai de mim, os pérfidos tratam perfeitamente. Sim, os pérfidos tratam muito perfeitamente. Terror, cova e laço vêm sobre ti, ó morador da terra. E será que aquele que fugir da voz do terror cairá na cova. E se sair da cova, o laço o prenderá, porque as represas do alto se abrem e tremem os fundamentos da terra. A terra será de todo quebrantada, ela totalmente se romperá. A terra violentamente se moverá. A terra cambaleará como um bêbado e balanceará como um
medo de dormir. A sua transgressão pesa sobre ela. Ela cairá e jamais se levantará. Naquele dia o Senhor castigará no céu as hostes celestes e os reis da terra na terra. Serão ajuntados como presos em masmorra e encerrados num cárcere e castigados depois de muitos dias. A lua se envergonhará e o sol se confundirá, quando o Senhor dos Exércitos virá no Monte Sião e em Jerusalém, perante seus anciãos, haverá glória. Amém. Oremos, irmãos. Nós, Deus, nosso Pai, vemos, Senhor, os teus juízos que caíram sobre Tiro, a grande e soberba cidade do Oriente, a nação que governava o mundo do ponto de vista comercial, e por isso se ensoberbeceu, por causa do seu poderio, por causa da sua riqueza, e se afastou de ti e transgrediu a tua lei e afrontou o teu santo nome. E muitos dos povos da terra, inclusive o teu povo de Israel, passou a confiar nas riquezas, Senhor, de Tiro e de Sidom. Por isso, ó Deus, tu puxaste o tapete daquela nação, mandando pesado juízo, Senhor, semelhante ao juízo de Sodoma e Gomorra, semelhante ao juízo que veio sobre aquela geração antediluviana, Senhor, que foi afogada no dilúvio, e tantos outros juízos, ó Deus, que tu enviaste ao longo da história da salvação. E hoje, Senhor, nós estamos debaixo de um mundo que também é merecedor do teu juízo. Os homens têm multiplicado as suas iniquidades, afrontado o teu santo nome, vivido, Senhor, a mesma vida de Sodoma e Gomorra, vivido, Senhor, a mesma vida da Babilônia, vivido a mesma vida de todas as nações, Senhor, que se ensoberbeceram sobre a face da terra. Por isso, ó Deus, nós, o teu povo, pedimos a tua misericórdia com aqueles que hão de se salvar, que nós possamos, Senhor, acelerar a pregação, a evangelização, a visitação, a fim de que o teu povo que ainda está nas trevas creia e venha para a luz, porque o teu juízo está célebre, Senhor, a caminho desta geração. Tem misericórdia, Senhor, dos pecadores, aqueles reprovados, ó Deus, que hão de padecer no inferno. Dá-nos, ó Deus, vida boa enquanto desta terra, porque o terror que eles esperam, Senhor, não tem palavras para ser descrito. E quanto a nós, Senhor, daqui possamos obedecer a tua palavra, expandir esse evangelho, o evangelho da graça, o evangelho que mostra o sacrifício do Senhor Jesus Cristo, seu santo sacrifício na cruz para salvar pecadores, a fim de evitar que os pecadores fossem atingidos pela ira do Pai. Essa responsabilidade, Senhor, pesa sobre nós. E dizemos como Paulo: ai de nós se não pregarmos o evangelho. Aperta conosco, Senhor, os tempos estão difíceis, o tempo está cumprido, a tua volta está às portas, Senhor, e o mundo está cada vez mais distante de ti. E somente a tua igreja pode aproximar os pecadores de ti pela pregação. Portanto, Senhor, para que possamos ouvir a tua voz e obedecê-la, oramos a ti agradecidos em nome de Jesus. Amém. Cantemos, irmãos, dois salmos que estão indicados, Salmo 121 e depois do Salmo 125. Elevo para os montes
E quando a quem se desviar, ou senda tortuosa andar, com malfeitores levarás, porém sobre Israel teu povo a paz. Santo Deus, amado Pai que estás nos céus, que o teu nome, Senhor, seja louvado, Senhor, de geração a geração, ó Pai, de eternidade a eternidade, Senhor. Santo Deus, nós trazemos, ó Pai, neste momento, os nossos dízimos e ofertas, ó Deus, diante de Ti, com alegria, Senhor, em nossos corações. Gratos, ó Deus, por sermos considerados dignos, Senhor, de ajudar, ó Pai, de contribuir, Senhor, para a causa do Teu Santo Evangelho, Senhor. Nós reconhecemos, ó Deus, que tudo pertence a Ti, ó Pai. As nossas vidas, ó Deus, o ar que respiramos, a saúde que dás a muitos, ó Deus, para trabalhar, o trabalho, Senhor, a capacidade, Senhor, tudo isso nós atribuímos a Ti, Senhor. A Tua graça, a Tua misericórdia, Senhor. Pois a condição, Senhor, do homem após a queda é de desleixo, Senhor, é de preguiça, ó Pai, é de negligência, Senhor, com os recursos que o Senhor criou. Mas, ó Deus, que os Teus filhos, ó Senhor, possam mostrar, ó Deus, um outro padrão, Senhor, de responsabilidade, Senhor, de cuidado, de zelo, Senhor, com aquilo que o Senhor tem colocado em nossas mãos, ó Pai, para administrarmos, ó Deus. E que, Senhor, a nossa justiça possa exceder em muito, Senhor, a dos escribas e fariseus, que davam, Senhor, o dízimo de tudo, Senhor. Que nós possamos, ó Deus, superá-los, ó Deus, fazendo, Senhor, tudo com alegria, reconhecendo, Senhor, e atribuindo a Ti toda boa dádiva, Senhor. Ser com aqueles, ó Deus, que estão, Senhor, em uma situação, Senhor, de vulnerabilidade, ó Pai, precisando, Senhor, e clamando a Ti por emprego, Senhor, por novas oportunidades de trabalho, Senhor. Também aqueles, ó Deus, que já não trabalham mais, ó Deus, mas que possam, Senhor, sempre, à medida de sua necessidade, serem socorridos, ó Deus, pela Tua Santa Igreja, Senhor. Nós te pedimos, ó Pai, que o Senhor nos abençoe também, Senhor, com a pregação da Tua Palavra, que ouviremos logo mais. Que o Teu Espírito Santo, Senhor, fale aos nossos corações, como tem feito, Senhor, a cada domingo. Que nós possamos, ó Deus, não sermos, Senhor, ouvintes negligentes, mas praticantes, ó Deus, operosos, ó Deus, da Tua Santa Palavra, como estudamos hoje pela manhã. Nos abençoe e nos guarde, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Vamos confessar a nossa fé com o capítulo 6, com a nossa confissão, os dois últimos parágrafos. Quatro e 5. Fala sobre a queda do homem, o pecado e sua punição. Diz o quarto parágrafo que da corrupção natural procedem todas as atuais transgressões, porque ela nos torna completamente indispostos, incapacitados e contrários a todo bem, e totalmente inclinados para todo mal. E o sexto parágrafo diz que durante esta vida a corrupção de natureza permanece, mesmo naqueles que são regenerados. E embora ela seja perdoada e mortificada mediante Cristo, a corrupção em si, as suas inclinações e o que dela procede,
tudo é verdadeiramente pecado. Os que assim creem, digam amém. Amém. Vamos baixar nossas fontes e vamos orar, pedindo a Deus que nos abençoe e responda às nossas orações, atenda os pedidos que foram feitos segundo a sua vontade. Lembrar da irmã Ivonete, que não passa bem de saúde. Ela fez um clamor no grupo da igreja, que a irmã Zuleika passa por dificuldades. E também o emprego da irmã Flávia, que está sendo pleiteado. Essa semana ela terá uma resposta. Baixemos nossas frontes e oremos ao Senhor. Te louvamos, maravilhoso Deus, te bendizemos, te exaltamos, te agradecemos, ó Deus, por tudo quanto tens feito em nossas vidas. Ó Deus, como temos ouvido, ó Deus, e falado na tua palavra, mesmo quando estamos dormindo, ó Deus, tu tens trabalhado, ó Deus, ao nosso favor. Tu tens nos concedido, ó Deus, boas dádivas. Ou melhor, Deus, sem ti nada podemos fazer. Por isso recorremos a ti, ó Deus, clamando que o Senhor ouça, Deus, a oração desse povo, ó Deus, que clama pelo teu nome. Ó Deus, quantos, ó Deus, pedidos foram trazidos nesta manhã. Pessoas que estão enfermas, Deus, como a nossa amada irmã Zuleika. Estabelece ela, Deus, de maneira plena. Concede a ela, Deus, condições para que novamente ela esteja juntamente aqui com a tua igreja, louvando, bendizendo, exaltando o teu nome. Também, ó Deus, visita ali a nossa irmã Ivonete, restaurando a sua saúde. Ó Deus, que ainda hoje, se assim for da tua vontade, tenhamos notícia, ó Deus, da sua plena recuperação. Pai Santo, quantos outros, ó Deus, pedidos, assim também, ó Deus, por Rosélia, que, ó Deus, recebeu um diagnóstico, ó Deus, tão desfavorável, e ali, ó Deus, aguarda aquela biópsia. Deus Santo, tu és o Senhor, Deus, de todo o universo. Por isso, ó Deus, descansamos e dependemos de ti, clamando, ó Deus, que o Senhor tenha misericórdia dela, também, ó Deus, dos seus familiares, e que o Senhor também nos capacite a ajudá-la, Deus, em todas as suas necessidades. Senhor Deus, ser com cada um, Deus, os teus santos, responde a oração. Obrigado, Deus, por muitos motivos, ó Deus, de gratidão que foram trazidos nesta manhã. Também, ó Deus, já pelo êxito, ó Deus, que a irmã Flávia conseguiu, ó Deus, naquelas duas primeiras etapas, ó Deus. Continua, Deus, capacitando, ó Deus, para que ela possa ter êxito e assim, ó Deus, ter esse emprego, ó Deus, para que assim tenha uma condição melhor de vida,
ajudando, ó Deus, seu marido a conduzir aquele lar. Amém. Ser com cada um dos teus santos, ó Deus. Nos abençoa. Fala conosco de maneira poderosa, assim como já tens falado, Deus, através desses louvores maravilhosos que a tua igreja, Deus, tem entoado, assim também, ó Deus, pela leitura da tua maravilhosa palavra. E louvamos e te agradecemos também pelo estudo maravilhoso, ó Deus, da tua santa palavra. E te pedimos que o Senhor continue, ó Deus, a nos dar ouvidos, ó Deus, para ouvir a tua santa palavra. Abençoa também aquele que irá ministrar, Deus. Nosso irmão Eduardo, capacita, o fortalece, dá ele graça, Deus, para que com fluência ele possa trazer a tua maravilhosa palavra. E louvamos e te bendizemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Fiquemos de pé, irmãos, como aqui a terceira pregação, e vamos cantar o Salmo 148.
Nossa pregação desta noite será preferida pelo irmão Eduardo Queiroz. Ele é um dos pregadores da quarta igreja presbiteriana em Guarulhos, São Paulo. Ele esteve conosco esses dias, foi ao retiro conosco, participou também aqui na igreja, e hoje ele vai ter a oportunidade de pregar, de trazer a palavra de Deus para nós nesta oportunidade. Aí passamos a palavra. Boa noite, irmãos. Motivo de alegria estar essa noite com os irmãos cultuando a Deus. Primeira vez que eu presencio o canto dos salmos no culto. Acreditam aí? Para mim foi maravilhoso. Valorizem isso, um culto puro. Valorizem isso. Vamos para Tito. Carta do apóstolo Paulo. Carta do apóstolo São Paulo a Tito. Tito, capítulo 2. Vamos ler o capítulo todo. Tito, capítulo 2. Assim diz a palavra de Deus. Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina, quanto aos homens, idosos, que sejam temperantes, respeitáveis, sensatos, sadios na fé, no amor e na constância. Quanto às mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias em seu proceder, não caluniadoras, não escravizadas a muito vinho, sejam mestras do bem, a fim de instruírem as jovens recém-casadas a amarem o marido e aos seus filhos, a serem sensatas, honestas, boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. Quanto aos moços, de igual modo, exorta para que em todas as coisas sejam criteriosos. Torna-te pessoalmente padrão de boas obras. No ensino, mostra integridade, reverência, linguagem sadia e irrepreensível, para que o adversário seja envergonhado, não tendo indignidade nenhuma que dizer a nosso respeito. Quanto aos servos, que sejam em tudo obedientes ao seu Senhor, dando-lhes motivo de satisfação. Não sejam respondões, não furtem, pelo contrário, deem prova de toda fidelidade, a fim de ornarem em todas as coisas a doutrina de Deus nosso Salvador. Verso 11. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Cristo Jesus, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda a iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Diz essas coisas, exorta e repreende, também com toda a autoridade. Ninguém te despreza. Amém. Queridos, antes de introduzirmos ao capítulo, é bom pensarmos um pouco no contexto da carta. O apóstolo Paulo, no fim do livro de Atos, nós vemos ele preso numa prisão domiciliar. Depois dessa prisão domiciliar do fim de Atos, o apóstolo Paulo é solto e faz uma quarta viagem missionária. Nessa quarta viagem missionária, ele leva consigo Tito. Esse é quem ele escreve a carta. Chegando em Creta, ele deixa Tito em Creta, depois de pregarem o evangelho lá, constituírem uma igreja, mas por Paulo perceber que a igreja necessitava de um auxílio
para que ela pudesse ser organizada, né, formar presbíteros, lidar com os problemas da região local, ele deixa Tito e segue viagem. Quando Paulo chega na Macedônia, Tito em Creta, Paulo então decide escrever uma carta relembrando a Tito o seu dever, aquilo que ele deveria fazer, e encorajando a Tito. Ele escreve essa carta para encorajar a Tito a fazer aquele trabalho no qual Paulo deixou para fazê-lo. No final da carta, no capítulo 3, ele ainda diz: Tito, quando acabar esse trabalho, me encontre para nós seguirmos viagem. E aí ele pede para que Tito o encontre em Nicópolis, que é um pouco à frente da Macedônia. E assim ele escreve essa carta para Tito para encorajá-lo. E esse é o contexto. Tito está em Creta. Creta é uma igreja problemática. O capítulo 1 deixa isso bem claro. E Paulo decide então encorajá-lo. Continue, permaneça, insista no seu trabalho, persevere nesse trabalho. No capítulo 2, esse capítulo todo ele, é um capítulo onde Paulo assevera a graça de Deus. E Paulo mostra que essa graça de Deus é uma graça que transforma. Né? No verso 11, nós vemos ele falar que a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Algumas pessoas, por equívoco, podem pensar que Deus manifestou sua graça de modo salvador, então Ele me salva por graça, eu não devo fazer absolutamente nada e eu vivo a minha vida como bem entender. Não é esse o objetivo de Paulo nesse capítulo. Ele mostra que a graça tem um movimento. Outras pessoas, lendo os versos que antecedem esse verso 11, podem entender que, olha, se eu fizer isso, se eu fizer aquilo, se eu agir de determinada forma, então Deus me atenderá, me salvará de alguma forma. Também não, irmãos. Não é essa a ideia, não é essa a preocupação de Paulo. É por isso que o capítulo deve ser entendido no seu todo. Os versos de 11 a 14 devem estar bem unidos, ligados aos versos de 1 a 10. Na minha igreja, na Igreja Presbiteriana Conservadora, eu estou expondo Tito. E antes de eu tratar de cada bloco desse capítulo, eu decidi primeiro fazer uma pregação tratando dele todo exatamente para mostrar a unidade da ideia. Para que as pessoas não se confundam, não pensem num sermão que, olha, eu faço e por isso Deus me atende. Em outro sermão, elas pensem, no posterior, elas pensem, por graça e não devo fazer nada. Não, primeiro eu quis trazer um sermão mostrando a unidade de tudo e mostrando como essa graça transformadora, ela age no homem de modo que capacita o homem, prepara o homem para que o homem viva da maneira como Paulo escreve nos versos de 2 a 10. Queridos, a graça de Deus é o favor salvador prestado onde cabe condenação, ou seja, ele é prestado para aqueles que mereciam a condenação. É um favor de Deus. Você merecia o exato oposto, ele te dá o seu favor salvador. Isso é graça. Se é salvador, se é um favor, então Deus envia com todo o seu poder e com toda a sua boa vontade para que ela opere a maior transformação nos pecadores agraciados. E para isso Deus se utiliza da sã doutrina. No verso 1 a gente viu isso. Fala o que convém a sã doutrina. Deus se utiliza da sã doutrina como base, como um instrumento da sua graça, para que a transformação seja eficaz e irremovível. É por isso que o apóstolo abre o capítulo 2, ordenando a Tito que pregue o que convém à sã doutrina. Porque somente a sã doutrina é compatível com a graça de Deus. Se Tito for pregar aos cretenses algo que não esteja de acordo com a sã doutrina, a graça de Deus não operará. Ela não opera. Porque a base de apoio para a graça é sempre a sã doutrina. Somente a sã doutrina se constitui na instrução saudável. Somente ela pode produzir fé saudável. Somente a sã doutrina. Dessa forma, eu quero
pensar nesse título, né? A graça de Deus como sempre transformadora. Dessa forma, eu quero que você pense comigo o porquê. Por que essa graça é sempre transformadora? Primeiro, eu dei uma explicação de a necessidade de ela ser transformadora. Agora, o porquê? Por que ela é transformadora? O que ela faz nos crentes, naqueles que recebem dessa graça, que mostra que ela é salvadora? Primeiro motivo, porque ela produz um proceder santo nas classes de membros da igreja. Diversas classes de crentes são chamados a viver de forma santa. Nós vemos isso nos versos 2 a 10. Este viver santo reflete numa forma de viver diferente da cultura secular que os odeia. É por isso que Paulo diz a Tito, no verso 1, ele diz da seguinte forma: tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Este, porém, é uma conjugação adversativa, ou seja, está contrastando o que ele vai dizer a Tito, ou seja, essa sã doutrina que Tito deve falar, está contrastando isso com o que foi dito nos versos 10 a 16 do capítulo 1. Né? Os versos 10 a 16 do capítulo 1. Nesses versos de 10 a 16, Paulo ele pinta o contexto cultural dos cretenses. Né? Ele chega até a citar um filósofo que ele chama de profeta deles, um filósofo cretense, que disse o seguinte: cretenses, sempre mentirosos, feras terríveis, ventres preguiçosos. Isso no verso 12 do capítulo 1. Falando acerca dos falsos profetas, Paulo diz que eles são sempre insubordinados, pauradores frívolos, isto é, tagarelas, falastrões, e também enganadores, isso no verso 10 do capítulo 1. O contraste aqui que Paulo faz é entre mentira e verdade, entre pecado e santidade. Os falsos mestres, eles eram enganadores, os cretenses eram mentirosos. Para Tito ele diz o contrário, ele diz: não, Tito, você fala o que convém a essa doutrina. Necessariamente esse falar o que convém a essa doutrina é o que produz um viver diferente dessa sociedade. Por meio dessa sã doutrina, a graça produz um proceder santo nos homens idosos. Verso 2 diz assim: quanto aos homens idosos, que sejam temperantes, respeitáveis, sensatos, sadios na fé, no amor e na constância. Ou seja, por meio da sã doutrina, a graça produz essas características, essas virtudes nos homens idosos aqui. Então, os homens idosos são chamados a serem temperantes. Essa palavra temperantes traz a ideia de domínio próprio, autocontrole. O temperante é aquele autocontrolado, que tem controle de suas paixões, né? Eles são chamados para serem autocontrolados, ter domínio próprio, serem respeitáveis, sensatos e sadios, saudáveis. É interessante, esse sadio é o mesmo sadio que começa no verso 1, a sã doutrina. Sã doutrina e aqui sadio é a mesma coisa, ou seja, a sã doutrina faz com que esses homens idosos sejam sadios na fé, no amor e na constância, né? Essa graça também produz um proceder santo nas mulheres idosas. Verso 3. Verso 3 diz assim: quanto às mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias em seu proceder, não caluniadoras, nem escravizadas a muito vinho, sejam mestras do bem. Sérias em seu proceder. Esse sérias em seu proceder também poderia ter sido traduzido como tendo um proceder reverente. A ideia é de que essas mulheres idosas, elas estariam sempre diante do Senhor, elas levariam sua vida como se sempre estivessem na presença de Deus, então viveriam de modo reverente diante de Deus. Essa é o sentido de seriedade aqui. Então elas não são caluniadoras, nem escravizadas a muito vinho, e são chamadas a ser mestras do bem. Para quê? Para que uma outra classe
venha ser beneficiada por esse ato de educar dessas mestras do bem. E aqui nós vemos a graça produzindo um proceder santo nas jovens esposas, um proceder santo nas jovens esposas, usando como meio o educar das esposas, das senhoras, né, das mulheres idosas. Versos 4 e 5. A fim de instruírem as jovens recém-casadas a amarem ao marido e aos filhos, a serem sensatas. A mesma palavra aparece para os homens idosos lá no versículo 2. Sensatas, né? A serem sensatas, honestas, boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido. E aqui é interessante, para que a palavra de Deus não seja difamada. Você vê, nessa classe é produzido esse viver santo pela graça de Deus, para que nessa conduta que essas jovens recém-casadas apresentam, a palavra de Deus não venha a ser difamada, né? E lá no verso 9, quando vai falar dos escravos, termina dizendo que a palavra ela é ornada em todas as coisas. A doutrina de Deus é ornada por essa postura de todas essas classes, né? Aqui no verso 5 diz que é a fim de que não seja difamada. Pelo contrário, vivendo assim, a doutrina de Deus ela é ornada, ornamento, é um enfeite, é como se fosse um apetrecho. Você está deixando a doutrina de Deus bela quando você vive de acordo com ela, né? A outra classe, que também a graça produz um proceder santo nessa outra classe, é nos jovens, versos 6 a 8. Quanto aos moços, de igual modo, exorta-os para que em todas as coisas sejam criteriosos. Vamos parar aqui nesse verso. Criterioso aqui traz a ideia de uma mente saudável. Então, quanto aos jovens, a esses moços, aqui moços são tanto moços homens quanto as moças, são os dois. Então, a ideia é de que, olha, ordene, exorta-os para que em todas as coisas eles sejam criteriosos, ou seja, eles tenham a mente sã para lidar com todas as coisas. A graça de Deus é o que produz isso nos jovens também. Aqui, Paulo está dando como uma ordenança, um mandamento. Tito, diga, instrua a igreja dessa forma, que os homens idosos ajam assim, mulheres idosas ajam assim, jovens, mulheres recém-casadas ajam assim, e os moços, eles também ajam assim. É uma ordenança que Paulo começa. No entanto, isso aqui é uma produção da graça de Deus. A graça de Deus faz com que os jovens venham a ser criteriosos, tenham uma mente saudável para lidar com todas as coisas. E aí no verso 7 ele diz: torna-te pessoalmente padrão de boas obras. No ensino, Tito, mostra integridade, ou seja, um ensino que não é contaminado por nada, que em nada é faltoso, ou seja, íntegro, um ensino completo. Mostra integridade, reverência e uma linguagem sadia e irrepreensível. Para quê, Tito? Para que você deve mostrar essas características do ensino? Para que o adversário seja envergonhado, não tendo indignidade nenhuma que dizer a nosso respeito. Ou seja, à medida em que Tito ensina com essas características, um ensino íntegro, com essa reverência, essa linguagem sadia e irrepreensível, à medida que ele vai ensinando dessa forma, o adversário não tem o que dizer. Ele é calado, é envergonhado. Não há qualquer tipo de acusação que surta efeito nesse sentido, né? E aqui a última classe que o apóstolo Paulo cita, e que aqui é uma classe em que a graça produz esse proceder santo, são os escravos, verso 9. Quanto aos servos, que sejam em tudo obedientes ao seu Senhor, dando-lhe motivo de satisfação. Não sejam respondões, não furtem, pelo contrário, deem prova de toda fidelidade, a fim de ornarem em todas as coisas a doutrina de Deus, nosso Salvador. Então todas essas classes, queridos, elas são alcançadas pela graça de Deus, e a graça de Deus
produz um proceder santo a essas classes? O segundo motivo, porque a graça de Deus ela é sempre transformadora, porque ela opera grandes bênçãos, versos 11 a 14. Ela opera grandes bênçãos. Nós vamos ver as grandes bênçãos nesses versos. Além de produzir um proceder santo, a graça de Deus ela opera grandes bênçãos. Eu diria que essas grandes bênçãos são meio para a produção desse proceder santo que vimos aqui. Ou seja, sem elas, sem essas bênçãos operadas pela graça de Deus, simplesmente não há santidade. Não há. Sem a operação, é por isso que nenhum homem pode se gloriar pelos feitos dele. Nós não podemos nos gloriar por qualquer feito nosso. Por que não podemos? Porque se há santidade em nós, é obra da graça de Deus. É obra da graça de Deus. É a graça operando essas bênçãos em nós que produz esse viver santo e correto. Uma primeira bênção que nós podemos ver aqui nesse bloco é a bênção de a graça operar em nós a sua manifestação salvadora, ou seja, a graça de Deus se manifesta salvadora. Queridos, a graça de Deus ela se manifestou salvadora a todos os homens, no sentido de que foi manifesta a todas as classes de crentes. Os arminianos eles fazem uso desse texto e de outros textos para afirmar que a graça de Deus traz salvação a cada indivíduo do mundo. Ou seja, a graça de Deus alcança cada indivíduo do mundo, de modo que aqueles que se perdem por rejeitar a graça de Deus. Isso é um completo absurdo. Isso enfraquece o próprio valor da graça de Deus e o poder que ela tem de operar. Porque no final das contas nada mais é a graça do que um despertarzinho no coração que capacita o homem a dizer sim ou não. Essa tal graça preveniente que eles acreditam é absurdo. Não faz sentido. Eles costumam brincar, dizendo coisas como todos significa todos. E eu, quando era arminiano, também fazia uso dessa brincadeira. Eu também falava, olha calvinistas, eu pelejei um pouco com o calvinismo no passado. Falava, olha calvinistas, todos significa todos. E tá certo, todos significa todos. Agora, todos significar todos é diferente de todos sempre significar cada pessoa do mundo. O que vai determinar se todos significa cada pessoa do mundo ou classes é o contexto. O contexto vai determinar. No texto de Tito, o contexto está nos versos de 2 a 10. Paulo acrescenta, separa, faz divisões de classes, homens idosos, mulheres idosas, todas essas classes que nós vimos. Ele faz essa separação e mostra como Deus opera em cada uma dessas classes, porque ele tem um motivo de mostrar para os homens que estavam conhecendo o cristianismo naquela época, que Deus trabalha até mesmo naquelas classes que, de acordo com a cultura daquela época, eram desvalorizadas. Os homens idosos, acima de 50 anos, havia um preconceito de dizer, já não é tão útil, para aquela cultura não é normal, não serve mais ao exército, então, aí não, Deus opera nos idosos. Aí mulheres idosas também tem preconceito com mulher, naquela época tinha uma desvalorização da mulher. Paulo diz, não, Deus opera nas mulheres. E vai indo, os moços abaixo da idade de se alistar, havia preconceito com esses moços, ele diz, não, Deus opera nos moços. E aí nós vemos os escravos. Naquela época, escravo era visto até como sem alma. Então, Deus opera nos escravos. Então, a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. A todos os homens, a todas essas classes. Aquelas que a cultura rejeita, Deus salva. Gente, tem salvos de Deus, eleitos de Deus naquelas classes. É Deus mostrando que o homem está nivelado igual. Lembram-se de Romanos 3, 23? Porque todos pecaram. Todos estão nivelados no mesmo nível. Todos pecaram e todos, sem exceção, carecem da graça de Deus. Ali todos é cada indivíduo mesmo. Mas aqui,
ele mostra que, olha, todos estão nivelados por baixo, todos, sem exceção. E Deus tem os seus eleitos em todas essas classes. Ou seja, você que não é escravo, não pense que o escravo é inferior que você. Era isso que ele estava fazendo. Ele estava mostrando que Deus salva toda e qualquer classe. Então, essa ideia arminiana é simplesmente absurda, né? Mas o ponto que nós devemos perceber, e aquilo que o texto grita para nós, que deve ficar claro em nossas mentes, é que a salvação, ela partiu de Deus. É uma graça que não pode ser conquistada e nem sequer reconhecida. Nós nem sequer poderíamos conhecer dessa graça se Deus não a manifestasse. Essa graça, ela foi manifesta a Adão, ela foi manifesta a Noé, a Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, Davi, todo Israel da antiga dispensação. Mas somente na cruz, Deus manifestou a expressão máxima de sua maravilhosa graça. Essa graça se manifestou salvadora a nós, crentes gentios espalhados por toda a terra. Somente na cruz. Essa é a beleza dessa bênção operada. É que Deus se revela a nós. É que Deus entrega de sua salvação a nós, pecadores. Esse é o ponto dessa graça. Uma outra operação da graça que nós vemos é no verso 12. Leia comigo o verso 12. Educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente. A graça, a operação da graça aqui é o ato de educar. Nós somos educados pela graça de Deus. Queridos, quando eu era criança, minha mãe me preparava para ir para a escola. E ela dizia, vá para a escola que você precisa receber educação. Eu chegava na escola e, como uma criança dos anos 90, como qualquer outra, bagunçava, aprontava. E a professora apontava para mim e dizia, ei rapaz, ei moleque, você não recebeu educação em casa não? E eu ficava confuso. Ora, minha mãe me enviou para cá para que eu recebesse educação para a escola. E agora eu estou ouvindo da professora. Não, você não recebeu a educação em casa. E eu ficava perdido. Ora, eu recebo educação lá ou aqui? Eu ficava assim. Porque para nós é confuso. Às vezes parece que a educação parece ter um sentido meio confuso na nossa mente, né? Às vezes nós pensamos que educação são aquelas normas, aquelas normas para viver em sociedade, que se aprende em casa. Educação, olha, coma direito, não faça sujeira, não fique gritando, essas coisas. Em outros momentos nós pensamos que educação é instrução formal. Nós pensamos que uma pessoa bem educada, necessariamente, são aquelas pessoas que têm formação superior. Nós pensamos, a pessoa é advogado, não é mal educado nunca. E aí nós vemos eles fazendo coisas que às vezes são falta de educação nesse sentido social. Aqui, esse educar da graça é amplo, né? A ideia de educar aqui é a ideia de uma formação do homem, né? A educação na vida comum já é isso, é a criança sendo formada para a vida adulta. Aqui é uma formação do novo homem em Cristo Jesus. Esse é o ponto desse educar aqui. Então, ela nos educa, ela nos forma, ela nos transforma a imagem, né, de Cristo. E aqui ela nos educa com o fim de que nós reneguemos a impiedade e as paixões mundanas e vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente. Ou seja, esse educar é um mover do Espírito Santo em nossos corações por meio da palavra exposta, que vai nos levando a despir do homem velho. Nós vamos despindo desse homem velho e vamos agora nos vestindo, nos cobrindo agora dessa nova vestimenta que é um caráter santo, que é o novo homem. Ou seja, esse educar aqui tem tudo a ver com tudo aquilo que Paulo falou dos versos 2 a 10 que nós lemos. É o educar. O educar, você está formando um novo homem. Nos versos 2 a 10 que nós lemos, tudo aquilo que Paulo estava falando para essas classes terem,
era o que faltava para os cretenses, para aquela cultura. Faltava tudo aquilo. Faltava temperança, faltava controle no bebê, faltava tudo. Tudo aquilo faltava entre os cretenses. É por isso que os cretenses eram chamados, como nós vimos no verso 12 do capítulo 1, verso 12 do capítulo 1, eles eram chamados por um filósofo antigo, que Paulo chama de profeta aqui, um filósofo de 500 anos antes de Paulo. Esse filósofo falava o seguinte: cretenses, sempre mentirosos, feras terríveis, ventres preguiçosos. Seja sincero, isso aqui não caracteriza a sociedade em que vivemos? Seja sincero, caracteriza, não? É exatamente essa sociedade em que vivemos. Nós somos pessoas preguiçosas, nossa sociedade é essa. E a educação, ela veio exatamente para nos despir dessas coisas. Nós somos despidos disso, para que, ao invés de sermos dessa maneira, nós venhamos a ser como o verso 12 diz: vivendo no presente século, ou seja, vivendo agora de forma sensata, justa e piedosa. Vivendo sensata, justa e piedosamente. Agora, esse é o ato de educar. O educar está totalmente ligado com a salvação. É por isso, queridos, que mais uma vez, eu repito, não faz sentido algum as pessoas se vangloriarem por suas obras de santificação. Um crente que se vangloria porque está sendo transformado, provavelmente nem transformado foi. Nem transformado foi. Então, não faz sentido nenhum, queridos. Essa transformação, se for verdadeira, é resultado da graça operando em nós. Ver algum motivo de orgulho vaidoso nisso é tão absurdo quanto um vaso de barro orgulhar-se por estar sendo moldado por um oleiro. O mérito é do oleiro, o barro é só barro. O mérito pelo construir do barro em um vaso é do oleiro. O barro é apenas barro. E esse é um fato sobre nós. Queridos, a graça também nos dá bendita esperança. Isso aqui eu acho maravilhoso. A Escritura, antes de entrar necessariamente no ponto, mas a Escritura ela é cheia de escatologia, que é aquela doutrina do fim dos tempos, ela é cheia disso. E aí fora, nós vamos ver as pessoas lidando com a escatologia de um modo eu acho tão inútil, que é tentar ficar descobrindo tempos e eras e ficar descobrindo isso e aquilo, pegando detalhezinho, lendo o Apocalipse e querendo descobrir o significado da folha que caiu da árvore pintada. Não faz sentido, é absurdo a maneira como eles tratam a escatologia. A escatologia na Escritura é sempre nos dada para que nós venhamos a ter esperança. Isso aqui é o aspecto escatológico. A graça nos educa para nos dar esperança. Então, essa graça que começou a operar em nós, ela nos dá uma bendita esperança. E essa esperança bendita é a esperança da manifestação da glória do nosso Senhor e Deus, do nosso Senhor Deus e Salvador Jesus Cristo. A manifestação passada da graça opera em nós, nos garantindo a manifestação futura de Cristo. Cristo manifestou a graça transformadora na cruz. Na cruz nós vemos o ápice da manifestação da graça de Deus. Essa graça que foi manifestada no passado, ela opera em nós agora, no presente, como nós vimos no versículo 12, no presente século. Agora ela opera em nós. E ela opera em nós, enchendo os nossos corações de uma bendita esperança da vinda gloriosa no futuro. Então, na Escritura e na vida cristã, passado, presente e futuro, tudo coopera para o bem do crente. Tudo isso coopera para o nosso bem. É por isso que, por exemplo, o reverendo ao orar, ele falou pediu para que Deus alcançasse o seu povo que ainda não havia crido. Mas se não crê, não é povo? Alguém pode pensar, não, é povo. É povo porque Deus na eternidade, fora do tempo, elegeu esse povo. E no tempo, essa graça que se manifestou no passado na cruz, há de
ser manifesta de maneira subjetiva a cada um dos crentes. Então aquele indivíduo que ainda não é crente, mas que foi eleito por Deus, é povo, mesmo sem saber. E esse povo será todo alcançado. Passado, presente e futuro. Tudo isso está aqui no verso 13. Nos versos 11, 12 e 13. No 13 diz assim: aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Cristo Jesus, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda a iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Isso é maravilhoso, irmãos. No verso 13 e 14, ele relaciona futuro, uma bendita esperança futura, com o passado, aquele que se entregou e se deu por um povo. Passado e presente relacionados. Isso é belo, irmãos. Então nós aprendemos tanta coisa rica, bela nesse texto, que não deve gerar outra coisa senão uma humilde adoração. Uma humilde adoração sincera ao nosso Deus. Toda vez que nos postarmos diante de Deus, lembrando dessas verdades, o nosso coração deve se encher de alegria e ao mesmo tempo humildade, reconhecendo que Deus, na sua beleza, Ele operou fortemente para nos salvar. Queridos, para concluir, eu quero fazer algumas aplicações disso tudo que nós vemos. Primeiro, a sã doutrina que foi exposta aqui, ela visa nos conduzir a uma vida de santidade e abnegação. No verso 12 nós vimos isso. Nós fomos chamados a renegar as nossas paixões mundanas, como diz o verso 12. O Senhor Jesus, Ele ensinou a mesma coisa, queridos. Se alguém quer vir após mim, disse o Senhor, negue-se a si mesmo, tome dia a dia a sua cruz e siga-me. Lucas 9, 23. Tome dia a dia, se abnegar. Queridos, que nós conformemos-nos a essa verdade. Que a nossa santificação seja marcada por abnegação, queridos. Sempre deixando o velho homem para trás. Sempre deixando aquelas práticas, aquelas paixões do coração de lado. Sempre cada vez mais abandonando, se despindo delas. Que a nossa santificação seja marcada por isso, porque se não nos despirmos, não há como nos revestirmos, queridos. E assim nós venhamos a ser cada dia mais a imagem de Cristo Jesus. Somos chamados para nos abnegar. Uma segunda aplicação que nós podemos fazer aqui é que nós devemos fugir de todo e qualquer tipo de legalismo que vem encher a nossa mente, de orgulho, vaidade. Nós devemos nos lembrar das palavras do Senhor Jesus quando disse: eu sou a videira verdadeira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Porque sem mim, disse o Senhor Jesus, nada podeis fazer. Sem mim vocês não podem fazer nada. E em João 15, a figura da videira é importante. Porque ele diz, quando ele diz, eu sou a videira, vocês são os ramos, ele está dizendo, qualquer ramo desligado dela não dá fruto nenhum, como ele disse aqui. Se você tirar um ramo, ele seca e morre. Então ele diz, estando ligados a mim, assim vocês darão fruto, porque sem mim nada podem fazer. Queridos, se nós damos qualquer fruto, é porque estamos ligados à videira. O mérito é de Cristo. Isso é resultado da graça transformadora de Deus. A graça que é transformadora é uma graça que também nos humilha nesse sentido. Uma terceira aplicação que nós podemos fazer é que nós também devemos fugir de uma graça barata. Nós devemos fugir daquela maldita ideia que diz que se eu sou salvo, então eu vivo como quero. Não. Se eu sou salvo, o meu querer agora está
escravizado a Cristo, está todo diante de Cristo, e agora a minha vontade tem que ser conforme a vontade de Cristo, a minha vontade agora é moldada pela vontade de Cristo. Quando nós afirmamos, uma vez salvo, salvo para sempre, nós temos que ter em mente uma salvação que opera a transformação em nossas vidas. Aquele que acredita, achar na doutrina da segurança da salvação desculpa para pecar, esse que acredita assim não entendeu nada. Aprendemos com esse texto de Tito que a graça de Deus é sempre uma graça transformadora. A salvação não é um presente dado no fim, mas a salvação também é um processo aqui. É isso que nós aprendemos nesse texto. Se por um lado as virtudes não partem de nós, ou seja, essas qualidades que nos tornam santos, elas são resultado da graça de Deus. Por outro lado, a verdadeira graça de Deus é aquela que traz elas a nós. Então, queridos, se não há transformação, cuidado. Isso pode significar que não há graça operando. E se não há graça operando, isso pode significar que não há salvação. Então, tomamos cuidado com isso. Esse texto é belíssimo e ele deve mexer com o nosso ser interior, de modo que nós sejamos impactados por essas verdades. Nós devemos nos agarrar a essa bendita graça, nos agarrar com todas as forças, tendo esperança concreta e com certeza, certa, de que a manifestação de Cristo virá. A graça salvadora foi manifesta para isso, para nos dar a certeza de que Ele virá, de que um dia esse mundo de dor passará. Então nos agarremos a isso, irmãos. Agarremos a essa graça, confiemos no Pai, meus irmãos, no operar dessa graça do Pai. Lutemos para viver uma vida sensata, justa e piedosa. Amém. 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 Agora, sim, vamos orar, irmãos. Vamos orar. Feche seus olhos. Pai, nós estamos diante da Tua bondade. Nós estamos diante da Tua palavra exposta. Nós estamos diante, meu Pai, dessa luz que ilumina o nosso coração, que é a Tua palavra. E curvados, ó Pai, diante da Tua palavra, que é santa, que é perfeita, diante da Tua palavra que é vida, meu Pai, que vivifica esse bando de ossos mortos que somos, nós curvados diante dela, somos gratos a Deus pela revelação da Tua palavra, somos gratos a Deus pela Tua manifestação da graça salvadora, graça essa que nos transforma, somos gratos a Deus por essas verdades aqui expostas, somos gratos a Deus porque o Senhor nos comunica, meu Pai, essas verdades para nos educar, meu Pai. Pedimos a Deus, ajuda-nos a nos despir de todo velho homem, de todo pecado, toda impureza, meu Deus, que nós sejamos despidos, ó Pai, de todo aquele sentimento maligno, aquele sentimento de autoglorificação, que a Tua palavra quebre isso em nós, que nós vejamos a Tua graça e nos humilhemos diante dela. Oh Deus, que essa Tua graça também nos dê bendita esperança. Pai, que cada vez mais nós sejamos cheios da Tua esperança, também nas nossas leituras individuais, ó Pai, da Tua Sagrada Escritura. Nós precisamos, meu Pai, do Teu acompanhar constante. Nós precisamos, Senhor, do Senhor presente conosco todos os dias. Essa foi a promessa do Senhor Jesus, que estaria conosco todos os dias, até o fim dos séculos, ó Pai. E nós confiamos nessa promessa, pedindo-Te, meu Pai, que nos ajude a lidar com todas as situações, de acordo com a Tua palavra, de acordo, meu Pai, com a revelação da Tua verdade. Que nós valorizemos isso. Meu Deus, que nós nos deleitemos nisso, e que nossos corações cada vez mais sejam amoldados à imagem de Cristo, pois é para isso que Tu nos salvaste, para que cada vez mais nós pareçamos com o Seu Filho Jesus, nosso Senhor. Nós pedimos o perdão de cada um dos nossos pecados, em nome dEle, nosso Senhor e Rei, Jesus Cristo. Amém. Amém. Amém.
todos em pé, nós encerraremos este culto ao Senhor entoando um trecho do Salmo 3, que está impresso no boletim. Levanta